pessoal, meu nome é Mayra Fabre e hoje eu estou aqui com o Rui Shirozawa. Ele é multitarefas, já foi executivo em várias empresas, aliás, atualmente é executivo, CEO do Great Place to Work, é dono de vários negócios, é palestrante e vai contar um pouco da história dele. E tudo bom, Rui? Tudo jóia, Mayra. Prazer estar podendo falar com vocês. Obrigada por ter aceito o convite. E conta pra gente como é que começou a sua história como empreendedor, o que você fez de faculdade, onde você passou, sobre os seus vários negócios. Olha, sabe que esse lado empreendedor, ele veio de um trabalho assim que foi muito difícil de vencer uma dificuldade, né? Então, meu pai sempre foi um profissional liberal, né, que sempre teve muita dificuldade para sobreviver, para poder, né, dar uma vida para a gente, da educação. Então, eu sempre tive um certo trauma, né, o receio de também estar na mesma situação e de passar por muita dificuldade. Então, empreender para mim era um grande desafio, né? E aí isso foi quebrado numa hora que eu fiz um trabalho, vamos dizer, um trabalho mais de autoconhecimento com um médico, acupunturista, que é médico aqui no Brasil, se formou na medicina chinesa também, viveu num templo, né? E ele discute um tema muito importante, que é a questão dos bloqueadores que a gente tem. Todos nós temos coisas que bloqueiam a gente. Para mim, era exatamente essa veia empreendedora. Depois que eu fiz esse trabalho com ele, né, foi basicamente um treinamento. Acho que eu consegui libertar um pouco esse lado, até porque talvez eu sempre tive esse lado, né? Mas eu relacionava a um problema, relacionava a uma dificuldade, relacionava a uma crise financeira. Era um trauma, né? Exatamente. E aí eu percebi que o trabalho que eu sempre tive de um lado inovador dentro das empresas era exatamente a mesma característica que eu precisava ter dentro ou fora da empresa. Então, para mim, empreender está muito ligado a inovar. E inovar não quer dizer você inventar coisas totalmente diferentes de uma hora para outra. Mas talvez você ter ideias, você está ligado ao teu mundo, ligado a um propósito, né? E levar isso adiante. Então, empreender é muito esse lado de você pensar, ter um propósito e executar essas ideias. Então, né, eu sou engenheiro de produção, fiz mestrado nessa área, trabalhei em várias empresas nacionais, multinacionais, fiquei muito tempo na área de tecnologia, né? Mas eu sempre tive assim um propósito, um conjunto de valores que eu nunca abandonei, né? De pensar das pessoas, em cuidar das pessoas, né? Em conseguir obter resultados através das pessoas e não apesar das pessoas, né? Eu cheguei a essa conclusão uma vez que eu estava pensando, muitos projetos que eu já tinha feito na minha vida, eu fiz vários startups em tecnologia, e fiquei pensando nos casos que deram certo, que foram um sucesso, e casos que não foram tão bem sucedidos, né? E aí ficou claro que a grande diferença era a questão de pessoas, a questão de equipe, a questão de integração, a questão de motivação, né? Então, eu acho que, para mim, a visão de um empreendedor, de novo, dentro ou fora da empresa, está ligado a isso, a inovação, a execução, e está ligado a pessoas. Como é que você se relaciona com as pessoas, tanto seus clientes, seus fornecedores, e a tua equipe que você vai montar. Todo mundo pensa em fazer um negócio que vai crescer, que vai ter uma equipe. Então, para mim, isso está na chave do sucesso de um empreendimento. Importantíssimo, né? Exatamente. A escolha da equipe. Exatamente. Ou, muitas vezes, você tem uma ideia genial, inovadora, você tem talvez até os recursos, mas essa ideia fracassa na hora de você montar a equipe. Então, acho que esse é um alerta muito importante para um empreendimento ser bem sucedido. E como é que foi? Então, você fez engenharia de produção. Isso. Começou a trabalhar em empresas grandes, né, no caso. Isso. E seus negócios? Como é que você falou? Você tocou em paralelo ou não? Você saiu das empresas e foi criar seus negócios? Só para fazer um parênteses aqui, eu humildemente dei o meu cartão, ele já me entregou 5 cartões, então é super bacana, e são cartões com negócios completamente diferentes. São negócios diferentes, mas todos eles têm uma conexão que são as pessoas, né? Então, eu sou sócio e CEO aqui do Great Place to Work, né?
Eu tenho uma academia, que eu chamo de uma academia médica, ela é voltada ao cuidado das pessoas e à preparação para a terceira idade, né? Lembrando que as pessoas vão viver cada vez mais, então precisa se preparar para a terceira idade. Sou sócio numa clínica psiquiátrica, apesar de eu ser engenheiro, que está ligado ao cuidado das pessoas, né? Então, claramente hoje um dos grandes obstáculos dentro da empresa é a dificuldade que as pessoas têm, né, com as suas cabeças, vamos dizer assim. Né? A depressão já está sendo considerada o grande mal, né, que a sociedade e as empresas vão ter na próxima década. Está aumentando muito, né? Está crescendo muito, até pelas condições de trabalho, as condições de pressão de trabalho, de condições sociais. Né? Eu participo também de um empreendimento de palestras, que é Soul Speakers, né? E ainda faço um trabalho voluntário na BRH, que é a Associação Brasileira de Recursos Humanos. Então, essa multitarefa, né? Esse movimento de multitarefa sempre esteve presente comigo em tudo o que eu fiz. Né? Mas, num dado momento, eu consegui passar por cima dos bloqueios que eu tinha e começar a executar na prática. Né? E o interessante é você estar preparado para tudo. Né? Muitas coisas vão dar muito certo, vão ser um grande sucesso, e outras com certeza vão fracassar, né? Mas elas vão ser parte da sua experiência para começar de novo. De novo, isso vale tanto para um empreendimento, para montar um negócio, quanto para uma carreira dentro de uma empresa, quanto para um projeto dentro de uma área de uma empresa. Né? A gente vai estar sempre sujeito a essa situação. Eu tenho feito algumas análises aí de tendências, né? Várias entidades, empresas e pensadores estão projetando o que vai acontecer nos próximos anos. Né? Uma delas que eu vi diz o seguinte: os próximos 4 anos, né, independente do que aconteça até no cenário político do Brasil, vai ser mais ou menos o que foram os últimos anos, talvez um pouquinho pior. A gente vai continuar na crise. Isso. Agora, os próximos 12 anos depois desses 4 aqui vão ser muito piores. Ou seja, para que serve isso? Não para passar uma visão pessimista para as pessoas, mas ao contrário, para passar uma visão de senso de realidade, exatamente, e para que todos nós nos preparemos melhor. Pessoalmente, né, a crise ela começa dentro da gente, né, para que a gente comece a se preparar pessoalmente e comece, dentro dos nossos negócios ou das nossas empresas, a ter uma preparação para momentos mais difíceis. Nós temos inovadores também, né? Porque a gente sabe que exatamente, algo pode piorar ou acontecer, a gente tem que fazer alguma coisa. Exatamente. Bom, se tudo isso que eu estou falando não for verdade, né? Se essas previsões não se confirmarem, ótimo, né? A gente vai estar muito melhor preparado. Agora, caso de fato a situação não fique tão boa, a gente vai ter uma grande oportunidade de sair muito na frente. Né? Observa isso, toda vez que a gente passa por uma crise, logo depois dela, né, algumas empresas têm um destaque muito grande. A gente fala, nossa, puxa, essa empresa saiu tão bem na crise. A diferença não é que ela teve sorte, é que ela se preparou muito melhor que outros empreendimentos para passar pela crise. Né? Então, acho que uma mensagem que eu deixaria é essa. É provável que a gente tenha os próximos 15 a 20 anos não tão fáceis no cenário mundial e brasileiro, então vamos nos preparar muito bem. Isso não é um desestímulo a empreender, mas um estímulo a buscar a excelência, a fazer as coisas muito bem. E um grande segredo para as coisas darem certo é cuidar bem das pessoas, cuidar bem da equipe, preparar bem uma equipe, preparar bem o time que vai te ajudar a superar a crise. Qual é o perfil de uma boa empresa? Você fala muito em pessoas, né? E qual é o perfil de uma boa empresa para ela estar dentro do Great Place to Work, para ela ter uma boa cultura organizacional, um clima organizacional, né? Um bom ambiente? Isso, olha, ótimo ponto. E o bom dessa história toda é que isso é muito simples. Tá? Então, a gente faz essa pesquisa, né, no Great Place to Work há quase 30 anos já, no mundo inteiro, já são mais de 50 países.
Só no ano passado, né, foram mais de 6 mil empresas envolvendo 12 milhões de pessoas. Né? Então, é uma pesquisa muito grande. Então, a gente tem muitos ensinamentos que a gente extrai dos dados. O que a gente percebeu? Né? Que empresas, às vezes, muito grandes, até com recursos, né, fantásticos, mas que descuidam de um lado. Quer dizer, elas cuidam muito bem das finanças, cuidam muito bem do cliente, do marketing, cuidam muito bem dos processos internos, dos sistemas, mas muitas dessas empresas não têm a dimensão pessoas no mesmo nível das outras. Então, não estou nem dizendo que esse é o principal fator. Claro que eu tenho que cuidar bem das finanças, claro que eu tenho que cuidar bem do marketing e do cliente. Né? Agora, se a dimensão pessoas estiver abaixo das demais, eu tenho uma lacuna aqui. Sim, com certeza. E por que muitas empresas fazem isso, apesar de serem empresas grandes, com muitos recursos? Porque, aparentemente, cuidar de pessoas é uma coisa mais subjetiva. E aí que está uma armadilha. Né? Então, a nossa pesquisa é interessante porque ela mostra que cuidar de pessoas é uma coisa muito objetiva. Então, por exemplo, quando a empresa tem um bom ambiente de trabalho, né, pode ser a tua organização com 5 pessoas. Né? Se você conseguiu criar um bom clima de trabalho, as pessoas estão mais comprometidas com você, estão mais comprometidas com o propósito do teu negócio. A produtividade sobe. Isso, exatamente. Naturalmente a produtividade sobe, as pessoas querem permanecer na empresa. Mesmo ela sendo uma empresa pequena, fala, pô, eu gosto de trabalhar aqui, isso aqui parece a minha casa. Né? Eu não vou trocar isso aqui que é bom para mim, que é um ambiente legal, para uma outra empresa que talvez tenha um nome mais forte, que talvez eu fosse ganhar 10% ou 20% a mais, mas eu nunca vou encontrar o que eu encontro aqui. Então eu quero ficar aqui, eu quero me dedicar. Eu acredito na empresa, eu acredito no propósito dela, eu acredito no objetivo. Então os indicadores do negócio naturalmente sobem. Como você falou, cresce a produtividade, cresce a satisfação de cliente. Mas se eu tenho um colaborador mais engajado, ele atende melhor o cliente. Né? E olha que interessante, a gente mede inclusive o desempenho dessas empresas em bolsa de valores. Como é que seria assim? No Brasil, a gente faz o acompanhamento desde o ano 2000, comparando o mercado, comparando o Ibovespa, comparando o desempenho das melhores empresas para trabalhar. Essas empresas que têm o melhor ambiente, elas têm um desempenho em bolsa cerca de 3 vezes superior ao mercado. Essa é uma dica de investimento. Se você não sabe onde investir, invista numa empresa que é considerada um excelente ambiente de trabalho. A chance de você ganhar com ela vai ser muito maior. Por quê? Porque os colaboradores estão comprometidos. E aí volta a questão da crise. Uma empresa dessa, que tem um bom ambiente, ela também passa por dificuldades. O mercado pega todo mundo. Só que quando você tem a equipe comprometida com você, essa equipe vai querer que a empresa supere o desafio. Numa empresa que o ambiente não é tão bom, quando a crise está chegando, a primeira coisa que as pessoas fazem é arrumar a mala e ir embora. Quando elas estão comprometidas com você, é ao contrário, elas querem te ajudar a superar a crise, porque aquilo é bom para elas. Mas olha só, na Exame, recentemente, ela publicou uma matéria super interessante de liderança e talento. Eu achei bem engraçado, assim, essa questão que você falou, tudo, porque não é uma realidade que a gente tem hoje, certo? Como que você vê essa dificuldade que as empresas têm, tanto pequenas como grandes, em reter talentos e colocar em prática um plano de carreira? O plano de carreira que elas prometem aos seus funcionários. Como é que você vê isso? Perfeito. Olha, eu falei que essa questão de você ter um bom ambiente de trabalho, a boa notícia era que era muito simples, né? Só que eu não falei como fazer isso, né? O segredo é você ter uma equipe de liderança, que pode ser só você, né? Está começando o empreendimento, o líder é você. Ou você está com um negócio maior, ou está numa empresa maior, talvez você tenha uma equipe já grande para cuidar de pessoas. O segredo é você ter esses líderes preparados para cuidar de gente. E aí existe uma deficiência muito grande no mercado de preparação dos gestores. De um modo geral, a nossa preparação para ser um gerente, para ser um diretor, para ser um executivo, para ser um empresário, ela é muito técnica. Então eu consigo
hoje ter disponível tudo que existe de técnica, metodologia, processos para a excelência da minha organização, que eu tenho que fazer, são coisas necessárias. Só que falta, de novo, a preparação nossa para cuidar de pessoas. Eu, por exemplo, eu fiz, como te falei, fiz engenharia de produção, na considerada melhor escola de engenharia do Brasil. Qual a carga que eu tive de gestão de pessoas nesse curso? Muito pequena, muito baixa. Então eu fui aprendendo aos trancos e barrancos ao longo do tempo. Tive que errar muito até entender como é que esse negócio funcionava e começar a fazer um pouco melhor. Então acho que a dica que eu daria é vamos começar com essa prática, com essa abordagem desde o início. Se eu estou montando meu negócio hoje, eu tenho uma ideia genial. A ideia nem é tão genial, mas é alguma coisa que eu acredito que eu quero fazer. Então vou pensar como é que eu vou montar meu business plan, vou montar minha estratégia de marketing, vou organizar minhas finanças, mas não deixe de pensar como eu vou organizar e pensar nas pessoas. Exatamente. A gente está até fazendo um trabalho muito legal com a Endeavor, a gente está todo o trabalho fantástico que a Endeavor já faz, a gente vai estimular, agora já está estimulando exatamente esse lado gestão de pessoas, do lado do empreendedor, mas cutucar mais a preparação de pessoas, o cuidado com as pessoas, ou seja, preparar o empresário, preparar o executivo para cuidar melhor das pessoas. E é legal porque o resultado disso volta muito rapidamente. Então, às vezes, o investimento em tecnologia, às vezes leva muito tempo para você implementar e começar a trazer os resultados. Um cuidado com as pessoas, às vezes você consegue começar a ter resultados no dia seguinte. Vou dar um exemplo muito simples. Outro dia a gente estava fazendo um treinamento, numa grande empresa multinacional de tecnologia, que você conhece muito bem, inclusive, e um dos gestores virou e falou: puxa, então vocês estão querendo me dizer que uma das maneiras de eu começar a melhorar o ambiente de trabalho na minha equipe é dar bom dia? Olha que coisa simples e básica, mas que não tinha caído a ficha dele. É um gerente razoavelmente bem preparado. Mas talvez como o chefe dele nunca deu bom dia para ele, quando ele virou chefe, ele não precisava dar bom dia. Nossa, mas aí eu fico muito mais preocupada, na verdade. Como é que você vê as empresas inovando em todos esses sentidos que você falou? Olha, acho que hoje, com a velocidade com que as coisas acontecem, a inovação ela tem que ser um processo cotidiano das organizações, qualquer que seja o negócio. Hoje, as ameaças para uma empresa não vêm provavelmente do seu concorrente direto. Vem de novos negócios, novas tecnologias, formas diferentes de fazer negócio que talvez de um dia para o outro destroem e acabam com o teu negócio. Então, uma maneira de você pensar em inovação é você estar constantemente ligado no que está acontecendo, acompanhando, independente do que você vai fazer com aquilo. Seja no dia a dia, seja acompanhando os negócios, seja nos seus momentos de lazer, de férias, de você pensar coisas diferentes. Se você é um empreendedor que está começando a fazer isso sozinho, um dos seus papéis vai ser esse. Se você já tem uma empresa pequena ou grande, você tem que estimular esse espírito dentro da organização. Então, a inovação ela não vem de cima para baixo, não vem do mais inteligente ou do que estudou mais. Ela pode vir de qualquer parte da organização, desde que as pessoas estejam abertas, estejam conectadas, estejam prestando atenção ao que está acontecendo no mundo. As grandes tendências, elas vão se formando durante muito tempo e, de repente, elas explodem. Aí parece, para as pessoas... Parece, nossa, como aconteceu isso? Aquela tendência ela já vem aparecendo. Então, você tem que cultivar isso dentro do teu negócio o tempo todo. E, para isso, preparar pessoas, estimular pessoas para terem essa vontade, essa visão do mundo. Sim, com certeza. E como que... Tem muita gente que pergunta, como é que o Google consegue estar sempre lá no topo da lista do Great Place to Work? Exatamente. Olha, o Google é um caso muito interessante, está à frente da nossa lista já há 4 anos no Brasil, no mundo inteiro tem sido
premiado, né? Super case de sucesso, né? Não, com certeza. Agora é interessante, né, que tem um lado, vamos dizer, quase um estereótipo do Google, né? Que é um ambiente colorido, cheio de comida, né, descontraído. Então, é verdade, essa é uma característica do ambiente de trabalho. Agora, não vai ser fazendo isso na minha empresa que você não é uma empresa diferenciada. Tem outras empresas que têm modelos, né, têm culturas completamente diferentes. Né? São empresas mais formais, mais estruturadas, e não por isso não podem ser uma excelente empresa para trabalhar. Né? O Google, né, ele tem todo esse lado, mas ele tem processos de negócio, tem propósito, tem objetivos muito claros. As pessoas que estão lá, elas se juntam a esse propósito. Né? Então, ela tem lá uma diretriz. Não façam mal. Né? Então, você quer vir trabalhar aqui, tem que ter esse espírito dentro de você, isso vai estar presente ao longo da sua vida. Né? Mas, ao mesmo tempo, a gente vai ser uma empresa agressiva, que quer crescer, que vai ter metas, né? Que as pessoas vão ser avaliadas. Se eu estiver cumprindo as metas, ótimo, eu vou evoluir aqui dentro. Se eu não estiver cumprindo as minhas metas, vou receber um feedback, vou receber um treinamento, vou receber um cartão amarelo, vou receber um cartão laranja e talvez vou ser colocado para fora. Né? Então, um bom meio de trabalho não é aquele que todo mundo é bonzinho, que todo mundo, você trabalhando ou não, você se dá bem. Né? Isso não seria uma empresa justa. A empresa justa, ela estimula a meritocracia. Né? Quem vai bem, quem contribui, vai se desenvolver. Quem não vai bem, talvez tenha que sair fora. Às vezes não é porque o cara, às vezes não é porque o cara não é um bom profissional, mas ele não está adequado àquele ambiente de trabalho. E aí volta a questão, muitas vezes a gente contrata pessoas só pela avaliação técnica. Puxa, ele tem todos os requisitos técnicos que eu preciso para a minha empresa. Mas eu deixei de olhar o lado comportamental, deixei de olhar os valores, deixei de olhar o propósito que as pessoas têm. E você acha que isso está mudando nas empresas? Nós já estamos vendo de um outro ângulo? Sim, olha, a gente é muito privilegiado, né? Porque como a gente estimula, né, a melhoria do ambiente, a gente premia as melhores empresas para trabalhar, então a gente vê exemplos fantásticos, né, e brilhantes. Mas ainda tem uma parte grande do mercado que também precisa entrar nesse processo. Né? Então, vou dar exemplo até como acontece com a gente mesmo. A gente tem uma missão, tem um propósito que é muito claro, que é construir uma sociedade melhor, ajudando as empresas a transformar seu ambiente de trabalho. Então, o que a gente quer fazer? A gente quer deixar um legado para a sociedade, a gente quer deixar uma coisa melhor do que a gente encontrou quando isso começou há 30 anos atrás. Né? Através de uma coisa que a gente conhece bem hoje, que é o ambiente de trabalho. A gente discute essa missão, esse propósito, com todos os candidatos que vêm trabalhar aqui. A pessoa tem que achar que isso faz sentido para ela, faz sentido para a vida dela. Né? Se ela achar legal, mas achar que não é isso que ela está buscando, a chance dela se dar bem trabalhando com a gente vai ser menor. Né? Porque não é aquilo que está motivando a pessoa. Né? Agora, qualquer empresa tem isso, tem uma essência, tem um propósito. Ela precisa explicitar isso e precisa discutir isso o tempo todo. Essa nossa missão que eu te falei, todas as reuniões que a gente faz, todas, seja externa ou interna, a gente começa com essa missão, que é para a gente nunca esquecer por que a gente está aqui. Né? E assim que você começa a construir esse ambiente de trabalho. Então, tem empresários que têm ideias brilhantes, que têm propósitos fantásticos, mas muitas vezes ele não está tão explícito, não está tão claro, as pessoas não sabem muito bem. Né? Então, se você for olhar empreendedores de sucesso, eles sempre deixam muito claro a linha deles. Né? E se juntam, exatamente, e se juntam a ele as pessoas que acreditam naquilo. Que não acreditam falam, não é isso que eu quero, vou procurar uma outra coisa. Talvez eu vou me dar bem no outro lugar. E Rui, qual empresa te inspira? Olha, tem muita coisa que me inspira. Né? Eu falei isso da inovação, que a gente tem que estar o tempo todo ligado. Né? Então, todo ano, quando a gente está preparando a lista das melhores, né? E, aliás, não somos nós que escolhemos as empresas. Quem decide quem são as melhores empresas para trabalhar no mundo inteiro são as pessoas que trabalham lá. A gente praticamente só tabula esses questionários. Né? Então, nós temos a oportunidade de acompanhar
dezenas e dezenas de casos, né, no Brasil, de empresas que são fantásticas, né? E tem algumas histórias que marcam muito, né? Mas tem um episódio que me marcou muito, que foi quando eu comecei a pensar mais seriamente nesse tema, que tem muito a ver com o que eu faço hoje, né? Eu era ainda recém-formado e li numa matéria, né, que uma empresa, uma grande empresa farmacêutica, descobriu que no escritório deles na Itália, a produtividade era muito mais alta que em todos os demais países. E eles não conseguiam entender por quê, porque a empresa era a mesma em todos os lugares, os produtos eram parecidos, mas lá na Itália, no escritório de Verona, tinha uma produtividade fantástica, né? E aí foi uma equipe lá para visitar, para entender o que estava acontecendo, né? Descobriu que tinha um sociólogo chamado Domenico De Masi, que tinha feito um trabalho lá. Então ele fez uma série de iniciativas, uma delas era a seguinte: ele criou dentro da empresa, tinha uma área mais ou menos central, que ele criou uma espécie de um centro de convivência e um café, que ficava aberto 24 horas por dia. Era um lugar agradável, parecia um café parisiense. E me chamou a atenção, na época eu trabalhava numa empresa que também tinha um café lá dentro, só que ele ficava aberto das 7 às 8 e depois do meio-dia a 1. Por que era assim? Era para as pessoas não irem para lá durante o expediente, para não atrapalhar a produtividade. Nesse escritório eles fizeram o oposto, ficava aberto o tempo todo. Assim, eu estava cansado durante o dia, ia para lá tomar um cafezinho, relaxar, descansar, e encontrava outras pessoas, outros colegas. E olha que interessante, quando as pessoas, né, estão no dia a dia de trabalho se encontram, elas falam sobre o quê? Trabalho. E com isso elas aumentavam a interação delas, resolviam problemas, né, em vez de ficar mandando comunicado, na época não tinha nem e-mail, era memorando que as pessoas mandavam, elas resolviam os problemas ali. Então esse foi um exemplo muito simples que me chamou muita atenção, que me fez pensar como você pode ter no dia a dia, na tua organização, coisas muito simples, mas que estimulam a integração das pessoas, a colaboração, o trabalho em equipe, o orgulho de você fazer aquele trabalho, né? Você perceber a importância do que você faz, os líderes que estão próximos à equipe estimulam os seus colaboradores, né? Admirar esses líderes, né, também, assim como colaboradores. Exatamente. Então, hoje, acho que tem dezenas de empresas, né, que fazem, cada um à sua maneira, não tem regra geral, não tem uma receita de bolo para seguir, mas que fazem né, implementam práticas muito simples, mas que fazem com que as pessoas se sintam bem naquele ambiente de trabalho, se sintam orgulhosas do seu trabalho, tem um líder que as inspire, né, tanto na vida profissional quanto pessoal. Bom, eu estou com uma dúvida aqui que eu preciso fazer. Como é que você administra o seu tempo com todos os seus empreendimentos e tem sucesso neles? Assim? Olha, então eu acho que eu também, durante muito tempo eu fiquei com esse quebra-cabeça, né? Mas acho que, de novo, a solução está na questão de equipe, né? Você saber o que você é capaz de fazer, o que você faz bem, né? E a equipe que você precisa montar para complementar esses trabalhos, né? Então, de novo, todos os casos que eu vi da minha vida que deram certo, né? É porque a gente conseguiu montar uma boa equipe de perfis que se complementavam, né? Dividiam as atividades, tinha um bom ambiente, todo mundo queria chegar num objetivo comum. Quando isso não aconteceu, né? Quando, por exemplo, eu centralizei demais, ou quando a equipe tinha, né, faltavam alguns perfis importantes, aquilo lá não funcionou e, né, levou ao fracasso, seja de um projeto, seja de uma organização, né? Então eu sempre penso que o tempo ele é muito relativo, né? O tempo é flexível. Talvez quanto mais coisas você faça, mais tempo você encontra para buscar mais coisas, mais ideias, mais inovação, né? novos empreendimentos. Mas de novo, você precisa compartilhar sempre isso o tempo todo. Que é o que a gente faz, se a gente pensar, o que a gente faz na nossa vida pessoal, o que a gente faz com a família, né? Você tem aquele espírito de cooperação, de colaboração, que as pessoas se organizam né, em torno de alguma coisa comum. Eu acho que esse é o desafio. Passa uma mensagem para o pessoal, para os nossos leitores, uma mensagem motivacional. Qual seria a sua? Olha, então eu acho que a primeira coisa é isso, né?
vá atrás de um propósito, vá atrás de alguma coisa que você acredite, vá atrás de alguma coisa que você tenha a ver com você. Isso pode ser um novo empreendimento que você vai criar, isso pode ser uma empresa que você vai passar a trabalhar, isso pode ser o seu departamento, né? Mas não perca de vista aquela essência das coisas que você acredita, né? Muitas vezes é difícil você tomar essa decisão de mudar de área, de mudar de empresa, de abandonar isso que você está fazendo para estimular o seu próprio negócio. Essa é uma decisão muito difícil. Mas quando você está atrás daquele seu propósito, a chance de isso dar certo vai ser muito grande, né? Segundo, sempre se prepare para a crise, sempre se prepare para momentos difíceis, né? Muitas vezes você pode passar por 2, 3 anos, né, de um mar de rosas, né, um céu de brigadeiro, mas você vai encontrar uma dificuldade. Então, pense sempre nesse momento. Como eu vou me preparar, como eu vou criar um colchão, como eu vou ter uma equipe que vai estar junto comigo na hora da dificuldade, né? Então, e a preparação para a crise, a preparação à dificuldade passa sempre pelas pessoas, né? E você criar esse relacionamento, seja dentro da sua empresa, seja com seus colaboradores, seja com o mercado, com seus clientes e fornecedores, né? Quando você cria relações éticas, inclusive, com o mercado também vai te ajudar a superar a crise. Muitíssimo obrigado, Rui, de verdade. Adorei o papo, espero que vocês gostem. O Relato do Empreendedor fica por aqui. Na semana que vem tem mais. Obrigado.